A oscilação acontece na equipe do Vasco e preocupa a torcida e comissão técnica e busca por agilizar a volta de jogador muito importante para a reta final da temporada de 2024. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia, estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Mais recente jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, justamente contra a equipe do Juventude, deixou o torcedor vascaíno um gosto amargo, principalmente pelo empate que esteve acontecendo dentro de São Januário, onde os torcedores vascaínos esperavam uma vitória de forma convincente. Cruz Maltino assim deixou a desejar e não conseguiu obter uma vitória que seria muito importante, principalmente para os objetivos da equipe no atual Campeonato Brasileiro de 2024. O técnico vascaíno Rafael Paiva, comandante da equipe, não escondeu a sua frustração. Ele sabia, assim como todos os torcedores, que aquele jogo era crucial. Os 3 pontos fariam toda a diferença na tabela do Campeonato Brasileiro, mas o plano reservou um outro resultado para o Cruz Maltino. Assim, o Vasco esteve um início de jogo bem abaixo e já esteve também atrás do placar. O gol sofrido nos primeiros minutos fez com que o Cruz Maltino pudesse se desestabilizar. No entanto, de repente buscou o empate e permitiu com que a equipe assim ascendesse novamente no compromisso. Mas o segundo tempo, totalmente abaixo e principalmente desorganizado, permitiu com que a equipe do Juventude pudesse marcar com facilidade o time do Vasco durante a segunda etapa. Foi também no segundo tempo que o Vasco esteve apresentando um futebol bem inconsistente e isso teve um resultado de lamentação por parte do treinador. Abre aspas, o jogo não encaixou, a gente tinha a clareza de que esse jogo tinha de ganhar, tinha que pontuar, não dá para colocar o peso no terceiro jogo que acontece na semana. A gente tentou mesclar alguns jogadores para não perdermos o equilíbrio e ter atletas mais prontos para jogar. Tomamos um gol muito cedo e tivemos que correr atrás do placar. Ficamos muito afobados, a gente não teve nenhum momento de tranquilidade para jogar. Apesar do resultado, o Vasco segue na zona de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana, atualmente na 9ª colocação, no entanto passando por atualmente um momento de oscilação na tabela de classificação e principalmente no seu desempenho. Você, torcedor vascaíno, o que você acredita que tem colocado o Vasco nessa atual oscilação, tem proporcionado ao Cruz Maltino resultados abaixo do que vinha conquistando? O Vasco tem passado por uma última sequência em especial no Campeonato Brasileiro que tem deixado a sua torcida preocupada. O empate contra o Juventude não foi apenas um resultado sem graça, mas sim o 6º jogo seguido sem o torcedor vascaíno visualizar a equipe sem uma vitória. É a maior seca de triunfos do Gigante da Colina em 2024, em um cenário que o torcedor, visualiza o Cruz Maltino buscando logo uma reversão o mais rápido possível. Significa quase um mês e meio de futebol sem com que o torcedor possa visualizar o Vasco ou com uma vitória. É muito tempo para um clube do tamanho e da tradição do Vasco. É claro que cada partida que passa sem os 3 pontos somados é como um peso extra para também os jogadores e a comissão técnica. O Brasileirão já está rolando há diversas rodadas e tem entrado na sua reta final. O Vasco vinha numa sequência complicada de 3 jogos sem vencer na competição mais importante do país. Assim, era de se esperar que no retorno a São Januário essa história pudesse mudar, mas não foi isso que aconteceu. Mesmo com o apoio da torcida, o Cruz Maltino não conseguiu vencer a equipe do Juventude, um adversário que se encontra próximo na tabela de classificação. O Cruz Maltino precisa reagir e muito rápido. Cada jogo que passa sem vitória é uma oportunidade perdida assim de subir na tabela. O Vasco, que atualmente tem uma diferença menor para chegar ao G6 do que disputar também as últimas posições, faz com que deixe assim passar e perder a oportunidade de conseguir encostar nas equipes que estão mais à frente, com hoje a distância sendo um pouco menor do que já foi.
O Campeonato Brasileiro é uma competição extremamente difícil. Ficar um determinado tempo sem conseguir vitórias é claro que implica bastante. O Vasco já tem visualizado a parte de baixo, conseguindo se aproximar um pouco mais. No entanto, o Cruz Maltino necessita reagir o mais rapidamente possível. O técnico Rafael Paiva pode receber reforços importantes em breve, e mais em específico um jogador que pode ajudar muito a equipe. Ainda durante o último compromisso contra a equipe do Juventude, em que terminou empatado, o técnico Rafael Paiva abriu o jogo sobre o retorno de dois jogadores importantes, Paulinho e Jair, ambos que enfrentaram lesões sérias no início da temporada, no ligamento cruzado anterior de joelho, um problema que tira qualquer atleta de combate por um bom período. Assim, Jair, que de acordo com Paiva está bem mais adiantado no processo de recuperação, torna-se uma notícia bem animadora para a torcida vascaína. O jogador experiente, que foi titular no Vasco durante muitos momentos em 2023, começou a temporada de 2024 também como titular, pode também ser um jogador muito importante para essa fase final do Campeonato Brasileiro de 2024 e também a Copa do Brasil. Jogador que tem muita experiência, já conquistou títulos importantes e que pode ajudar o Vasco. Assim, o técnico também buscou passar a visão que tem e também o que sabe. Deixou claro que apesar do progresso, Jair ficou muito tempo longe dos gramados. E assim, parado muito tempo significa perda de ritmo de jogo. Assim, o jogador terá a data FIFA que foi mencionada pelo treinador como um possível momento para avaliar as condições de Jair voltar a campo pela equipe do Vasco. Agora, falando de Paulinho, a situação é um pouco bem diferente. Paiva foi direto ao ponto e disse que ele não volta tão cedo. Um jogador que tem uma progressão um pouco mais demorada e principalmente um jogador que ainda está em fase de transição. E Jair atualmente é um jogador que está bem mais avançado que Paulinho e por isso tem essas possibilidades mais reais de voltar na temporada de 2024 a ser um jogador que possa atuar pelo Vasco e ajudar o Cruz Maltino no ano. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.